Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Alternativa ao criacionismo Deus mesmo. criou do barro e tal. Não é mais fácil que Deus tenha criado um sistema evolutivo que é mais aceitável do que... O que o Hindenburg está defendendo aqui é o que boa parte dos evolucionistas que acreditam em Deus defendiam. Inclusive o Marcus Eberlin. A evolução guiada por Deus. Só que isso vai totalmente contra o que está na Bíblia e vai contra a própria teoria da evolução. Aí do pessoal do Red Pill, que Red Pill! O Hindenburg está sendo entrevistado, né, e ele acaba me mencionando. Ei, ô, você não vai começar aqui na hora da aula, da discussão importante, fazer essas coisas aí, pô! Vamos ver o que o maior QI do Brasil tem a dizer sobre evolução e sobre a minha pessoa, tá? Vamos lá. Boa noite, senhores. Gostaria de saber o que o Hindenburg acha de hipergamia e psicologia evolutiva. Tem um livro do Steven Pinker que é muito interessante, no final dos anos século... Tábula rasa? Foi de 2000. Esse é posterior. Teve posterior? Normalmente funciona. Tábula rasa também. Tem muita redundância entre o tábula rasa. Ele acho que manteve uns... Tábula rasa eu gostei. 70%. Que se você ler o outro ali depois do tábula rasa, parece que quase está repetindo quase 70% de repetição, né? Salve Xandão, você viu que a Belibelinha vai ser mais, o que você acha disso? Reage aí, kkkk. É lógico que eu não vou reagir a isso. Isso daí é uma informação totalmente deletéria pro mundo. Isso daí não vai mudar em nada a sua vida. Eu cito ele no meu livro, eu tô no caminho certo. Eu falo sobre... ele é uma referência. Eu falo sobre hipergamia, eu cito dois. Eu cito o Steven Pinker e o David Buss. David Buss eu não conheço. Não conhece David Buss? Não. Tu não conhece David Buss? Pelo nome, pelo menos não. Quem é o David Buss? A evolução do desejo. Sinceramente, é porque a tendência dos caras mais inteligentes também não é ficar lendo essas bosta aí também não, né? Olha o que os caras vê, irmão. Tipo assim, que merda, né? Tá. David Buss é meu saco. Escreveu vários, na verdade. A evolução do desejo é o melhor. E tem o porque as mulheres fazem sexo. Por que a mulher fala em sexo? Por que será? Por quê? Era só ler uma página da Bíblia que o cara ia saber. Reprodução. Qual que é o significado dessa porra? Sexo, casamento, regras, reprodução, família. Isso aí deveria ser, né? A naturalidade das coisas, né? Agora deturparam tudo essa porra, né? É só isso, irmão. Tá lá, né? Só de você ler a capa da Bíblia, só de você ler na capa da Bíblia, Bíblia Sagrada, esse conhecimento já vem automático na sua cabeça, você já percebe, já. Os homens fazem sexo? Elas fazem sexo para reproduzir. Pronto! Tá vendo, caralho? É claro que o Rômulo sabe disso, porra! Os caras que tem o QI sabe, porra! Preciso escrever um livro. Tá aí, ó. Eu vou escrever um livro sobre por que as mulheres fazem sexo. Uma perda de tempo ridícula escrever um livro desse. Vai ter 2 sentenças, ou uma só. Elas fazem para reproduzir e para se aproximarem do marido, né? Por causa da união ali, do casamento, né? Então é uma coisa boa e gera filhos. Tá aí. Escrevi um livro agora. Vocês pediram um livro do Dr. Rômulo, tá aí. Alguém quiser publicar essa façanha de livro, por favor, entre em contato comigo, tá? Esse negócio de psicologia evolutiva é uma tolice sem tamanhos. Porque diversos evolucionistas ateus acham que a psicologia evolutiva é uma tolice. Porque o grande problema... O negócio é tão ruim que até os caras ateus que defendem Evolution acham isso daí uma bosta. Será que é muito ruim? É que é a famosa Just So Story. É contar historinhas. Ok? E não é algo que é possível de ser testado. Já pode almoçar, nem pediu então, almoço ainda, irmão. Antes que eu explique o porquê de ser assim, vamos ver se ele vai dar algum exemplo de psicologia evolutiva. Sexo, mulheres fazem amor. Não, esse daí é um casal de psicólogo. Esse daí, por que as mulheres fazem sexo? Porque ele vai falar sobre a seleção sexual, que tem a ver com a seleção feminina e tal. E aí ele vai falar sobre traição, etc. Mas tá tudo explicado no livro aí. Você vai ver, você vai gostar. Aí, ó, finalmente, rapaziada. Olha só, ensinei alguma coisa pro cara com o maior QI do Brasil nesse podcast. Cara, sério, David Buss é tipo assim, pau a pau com o Steven Pinker. Assim, eu acho que na verdade o David Buss, nesse quesito, ele até... Xandão, por que todo cientista é ateu?
Os cientistas que o sistema mostrou pra você são ateus, são colocados como ateus. 87% dos cientistas, os ganhadores de prêmio Nobel, todos acreditam em Deus, são religiosos. A maioria dos cientistas... É aquela famosa frase, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima dele. Os caras que realmente estudam, eles acreditam, são religiosos, fazem parte aí de denominações religiosas, etc. Acontece que a mídia, ela mostra pra você sempre 3. Vocês já repararam nisso? Quem que a mídia mostra? Não, nem 3. Que 3? É sempre 1 ou 2. Quando fala de ciência pra você, quais são os nomes que aparecem na sua mente? Só tem 2. Isaac Newton e Frau Einstein. Já te mandei 3 Isso aí é o que instantaneamente vem na sua cabeça. Na sua cabeça, irmão, o que é cientista é Einstein e Newton e acabou. É esses caras aí, já era. Melhor, porque, mano, ele é o mais citado em todos os artigos mundiais. É que a especialidade do Pinker é mais linguagem, embora ele seja também um cientista cognitivo, né, do MIT, a especialidade principal dele é linguagem. Sim. Ele e o Chomsky, né, são acho que os 2 expoentes da linguagem. Sim. O David Busk, que ele fez? Ele estudou isso durante décadas, como sempre, né? Tem que estudar mesmo. E aí você tem as referências deles. Ele pegou coisas de 20 culturas diferentes. E ele vai citar, tipo, coisas como padrão de beleza. A gente prefere a mulher de um jeito e o homem de outro. E ele vai falar sobre estatura, ele vai falar sobre idade, vai falar sobre período fértil e tal. E ele vai falar sobre... Tá, não sei do que ele tá falando. Então vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, você vai observar certos padrões de comportamento humano. Por exemplo, mulheres tendem a preferir homens mais altos, ok? Aí você vai tentar identificar algum tipo de adaptação referente a ser alto. Então, Literaturas de Baphomet. Estou gostando muito. Te falei com ele esses dias e ele disse que vai aí na sua casa te fazer uma visita por esses dias e se gritar com ele. Ele vai te estompar. Eu espero que ele venha. Vai ser um só de direita. É apelão isso aqui. Eu não uso minha direita. Então, por exemplo, sei lá, o cara vai dizer que ser alto talvez seja correlacionado com maior força e escambau, e que no passado os caras que eram mais altos, as mulheres selecionavam, etc. E aí vão criar uma história, geralmente do tempo das cavernas, para explicar o padrão de comportamento feminino hoje. Acontece, meus amigos, que isso não é testável. E é um argumento circular, é um pensamento circular. Porque você observar que mulheres tendem a preferir homens mais altos, e aí você dizer, no passado a mulher hoje prefere homens mais altos, porque no passado, aí inventa uma historinha para explicar o porquê que ser mais alto no passado era adaptativo. Você não tem como testar aquilo, e você está pressupondo que o comportamento feminino evoluiu a partir de um estado anterior em que, por exemplo, homens mais altos não eram selecionados. E fica nisso. É o velho Just So Story. Não tem como você pegar o registro fóssil e avaliar se homens mais altos estavam sendo selecionados. Não tem como você fazer um teste genético e descobrir se os homens estavam sendo selecionados por serem mais altos. Então fica nessa história. O mais engraçado é que tudo na evolução é assim. É história, 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 história. Ninguém prova bosta nenhuma. Porque essa teoria é um lixo. Então, é uma estupidez. E muitas vezes esse é um problema geral do evolucionismo, é apontar uma adaptação. Super, nunca vi uma demonstração de uma posição do Hindenburg. Sempre vi ele mostrando conhecimentos e clarificando os lados, mas na coisa dele. É isso. É verdade. E misturar o fato da adaptação com a origem da adaptação. Esse negócio é adaptativo. No passado, ele passou a ser adaptativo. Isso é circularidade, meu. É óbvio que as coisas são adaptativas. Senão o organismo não estaria vivo, não estaria com o seu modo de vida. Mas no caso do que esse pessoal do Red Pill trabalha aí, é muito pior do que isso. Não é porque é só uma historinha, é porque você desumaniza a mulher e o homem também, mas mais a mulher. Então você vai tentar explicar a psicologia feminina através do passado selvagem daquela mulher. Então eu já reagi a um vídeo lá de um careca e o Pirula falando lá no podcast, o cara dizendo que a mulher, o pênis do homem hoje é grande porque as mulheres gostavam de pênis maior. Olha. Como que os caras escutam um negócio desse e acham normal uma merda dessa, mano? Vai se lascar todo mundo nessa porra, irmão. Olha a conclusão. A merda, velho. O pênis humano é muito maior do que os outros primatas porque no passado mulheres escolhiam pênis dessa forma. Como é que você testa isso? Não, você está fazendo uma inferência porque você está assumindo o evolucionismo. Então você tem que explicar o porquê
o pênis de todos os primatas que são parentes nossos é pequeno e no homem, de repente, o negócio é muito maior. Aí você tem que desenvolver alguma ideia. Não tem como testar isso. Aí você vai e inventa uma historinha e joga a mulher debaixo do ônibus no processo. Então essa galera da Red Pill, eles pensam dessa forma, entendeu? É uma coisa animalesca, né? A mulher, ela não tem vontade própria, ela é pré-programada pelo seu passado evolutivo para agir, sei lá, de forma a explorar homens. Ela vai atrás do homem com recurso. Que no passado, a mulher que escolhia homens com recurso, né, lá na selva, na caverna. É por isso que Red Pill, eu sempre falei que é uma farsa, esse negócio reduz, a Red Pill, ela reduz aquilo que a mulher é e aquilo que o homem é, a níveis bíblicos falando. Aí chega uma hora lá que a conclusão dos caras da Red Pill é que a mulher é uma coisa totalmente antibíblica e o homem também. Né? Eles partem para esse lado 100% animalesco, uma coisa deletéria, asquerosa, né, por si só também. Aí você entra nos papos idiota, né? Os caras aí costumam falar, né? Essas porra aí de pinto grande, de mulher que quer o dinheiro do cara, entra nessa merda toda aí e joga todo mundo num saco de lixo, né? É como se as pessoas, elas tivessem um comportamento que não parte de virtudes, de uma espiritualidade, não existe isso. É tudo animal, é como se fosse um zoológico, certo? Darwin explica as diferenças entre mulheres e homens através da... É uma forma animalesca de representar o que esses dois indivíduos são. É um bagulho... É um negócio de doido. É um negócio de doido, irmão. Tamo junto, irmão. Toma aí. Sobreviviam mais e passavam seus genes pra frente. E a mulher lá, boazinha, que ficava com o bobão, ela não reproduzia bem. E é assim que essa galera pensa. Tá? Então, a psicologia evolutiva, ela é patética. Ela entra dentro da ciência social, basicamente. E o próprio evolucionista lá, biólogo, em muitos casos, ele ridiculariza essa turma, por causa da não falseabilidade dessas hipóteses desses caras. Se você duvida de mim, vai até no Wikipedia e coloca Evolutionary Psychology. E você vai ver que tem uma seção só das críticas. E não são críticas de cristãos, tá? Se fosse pelo tamanho do pinto, você seria o maior homem de todos os tempos. Exatamente, o Aquios. Então posso falar de cátedra. A mesma coisa acontece com o homem mais rico do mundo. Você pode ver que o que mais tem é homem sucumbido, que tem muito dinheiro, e ele tem mulheres sem vergonha, aproveitadoras que querem o dinheiro dele, que estão em volta dele. Agora, quando ele quer uma mulher de verdade, não consegue, porque a mulher é virtuosa. Ela se recusa, ela tem nojo desse tipo de comportamento. Pronto, acabou a graça. Certo? Então, é isso aí, é por isso que eu tô falando. A Red Pill, no último estágio dela, é uma conclusão que os caras chegam, que o comportamento das pessoas, ele é explicado através de coisas que são animalescas. Certo? Tipo assim, ou seja, você pratica um reducionismo do que caracteriza o ser humano, você esquece que ele tem uma alma, um espírito, ele tem virtudes, ele tem outras influências dentro de si que fazem com que ele tome atitudes X ou Y, e você traduz tudo isso numa linguagem animal, certo? É uma coisa patética, né? Aí no final das contas, tudo tem a ver com o tamanho da piroca, com o carro que o cara tem, se ele tem dinheiro ou não, e pronto. É isso. São críticas de outros evolucionistas, ok? Então, enfim, vamos continuar. E como fatores regionais são explicados, e o que não for regional é universal. E por que esses fatores universais são explicados? Por exemplo, de uma forma universal, as mulheres têm uma preferência por um homem um pouquinho mais alto. Do ponto de vista evolutivo. Do ponto de vista evolutivo. Isso eu acho que é interessante, porque assim, as pessoas que criticam o evolucionismo... Tá, só de novo, me desculpa interromper tão rapidamente, mas veja... uma mulher preferir um cara mais alto do que ela, você não precisa de explicação evolucionária nenhuma. Tá. Se você perguntar pra qualquer mulher se ela quer um cara que... Pensa em uma mulher católica, virgem, tá? Que não é influenciada aí pela mídia. Se ela vai casar com alguém amanhã, se ela puder, óbvio que ela vai escolher um cara que é católico, praticante, que é um homem bom, com virtude, e o tamanho, a altura, é secundário. Mas, se ela puder escolher, ou pedir pra esse cara que ele se torne fisicamente forte, isso faz sentido do ponto de vista de uma estrutura familiar. Se essa mulher tiver um criminoso que invadir a casa dela lá, ela quer que o marido tenha condições de protegê-la. Se o cara for menor que ela, e o prédio estiver pegando fogo, e ela estiver desmaiada lá, e não consegue nem carregá-la pra fora da casa,
Que mulher que ia querer essa situação? Ela quer um marido que vá... Cara, é muito simples de entender isso aqui que o Rômulo tá falando. Esse negócio que a altura determina se o homem tem preparo físico ou não pra saber como atuar numa situação de emergência, não tem nada a ver. A altura não determina o preparo do cara, a força do cara. É a mesma coisa que eu falar assim pra você, ó, a mulher ela vai querer ficar com um cara que tem um braço maior, porque isso daí representa força. Aí tem um cara lá com 30 de braço que destrói você numa queda de braço, por exemplo. Saber lutar, isso tudo são características que você obtém através de esforço. Força você ganha treinando, certo? Esse tipo de coisa. Guilherme do Costa mandou R$5. Tem nada a ver. Num primeiro momento, a mulher ela pode optar por um homem mais alto porque ela gosta disso. É uma característica que a atrai. Uma característica física. Gosto é gosto. Dizer que o cara, por ser mais alto, ele vai corresponder com essas expectativas só pelo fato dele ser mais alto, isso não existe. Até porque tem um monte de cara aí que tem 2 metros de altura, 1,95 m que seja, e são uns pamonha. Quer dizer, tem nada a ver isso daí. Nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com outra. O que você não consegue refutar é que não existe uma boa mulher para cada bom homem no mundo. Está escrito na Bíblia. Tem homens que vão ter relacionamento e outros não. Não concordo com a rede, mas isso é inquestionável. Mas isso daí não tem nada a ver. Isso daí não tem nada a ver com Red Pill ou não. Isso daí acontece porque o ser humano tá sucumbido, tá corrompido. Mulher tem pra todo mundo, homem tem pra toda mulher. O problema é que estão corrompidos. Aí o relacionamento, ele não acontece dentro das regras que Deus impôs pra humanidade. É por isso. Mulher de valor que deu a vida pra eles terem o comer e vestir. Partem do pressuposto que toda mulher é desonesta, esquecendo da própria mãe. Sim, exatamente, irmão. Eles esquecem do exemplo que eles tiveram em casa de uma mãe, que às vezes tinha um pai que não ganhava tanto, mas que se esforçava, conseguiu constituir uma família, nunca faltou nada dentro de casa. Os caras ignoram tudo isso, essa junção de valores que o cara teve na casa dele, eles diminuem o próprio papel de mãe e pai que eles tiveram na família deles e distorcem totalmente isso. E outra coisa também, eles acham que você dizer que um homem tem capacidade de ser provedor, significa que o cara tem capacidade de ganhar muito dinheiro, e por isso que ele é o escolhido. Não é isso. Capacidade de ser provedor é você ter a força, a inteligência, o esforço, a disciplina necessária para ser um homem que cuida das coisas. É o homem que, de fato, ele vai fazer de tudo, ele vai lutar para não deixar faltar nada para sua família. Ganhar o dinheiro não significa nada, o que significa é atitude. O que significa é o caminho que você desenvolve para poder chegar numa condição de ganhar dinheiro ou não, de ser provedor ou não. Certo? Um cara que ganha 3 mil no mês, ele pode ser infinitas vezes mais provedor que um cara que ganha 100 mil. Mas elas querem o de 100k. Não, elas não querem o de 100k. Elas querem os 100k. Aí é outro tipo de mulher. Isso daí é uma mulher no que se chama aí nos moldes modernos de interesseira. Ela não está com você porque você é forte, porque você é provedor, ou porque você é bonito, ou porque você é feio. Ela quer o seu dinheiro. Então ela finge. Certo? Percebe como não tem nada a ver? É outra história. Ela não quer um homem provedor, ela quer dinheiro. Pouco importa se ela vai ser traída. Tem muita mulher que assume, inclusive que é traída e não se importa. Por quê? Porque tá preocupada com dinheiro. Ou seja, é uma mulher que não tem virtude. Porque uma pessoa virtuosa jamais aceita ficar numa condição onde ela recebe dinheiro e é traída. Certo? Isso daí é uma coisa asquerosa. A proteger os filhos, que consiga proteger os filhos. Você não tem agora que, porque isso é uma realidade, você não tem que dizer que... Isso é o que não falta, Xandão. E o que não falta também é homem otário que vai lá e se envolve com esse tipo de mulher. Problema deles. Se você é do tipo que paga pra ter esse tipo de coisa aí, esse sexo fácil, você é pior. Você é muito pior. Então, no passado mulheres, isso evoluiu porque no passado mulheres escolhiam homens mais fortes, porque isso gerava uma maior sobrevivência da prole, e esse comportamento foi passado pra frente, etc e tal. Aí você tem que explicar como que a mulher passou a selecionar isso daí, né? O homem, quando entra em relacionamento hoje, tem que entender que ele vai se fuder. Tem nada a ver, tem que entender nada disso daí não. Por que você vai se fuder entrando no relacionamento? Você tá se relacionando com uma aproveitadora, com uma usurpadora? Então você vai se fuder. Você tá agora se relacionando com uma pessoa dentro dos moldes bíblicos? Então não. Acompanho você é muito... Mas, de novo, outra generalização burra do cara. O cara vai entrar em relacionamento hoje e vai se fuder. Não, ele vai se fuder se entrar em relacionamento profano. No caso do humano, você pode dizer que ela tem intelecto, mas e vontade, mas para o ateu muitas vezes nem isso existe, né? Então foi o quê? O comportamento, as mulheres variavam
por puro acaso, mutações que afetavam como ela reage em relação ao tamanho do cara, e assim vai, cara. Então veja, você concluir que uma mulher prefere ter um homem forte dentro de casa, beleza, esse é o fato, esse é o dado. Agora você tentar jogar isso aí para uma explicação histórica, evolutiva, isso é palhaçada, meu. E é isso que essa galera faz, entendeu? Os caras falam o óbvio e jogam uma explicação evolucionista em cima que não acrescenta absolutamente nada à realidade observada. Tá? Porque você pode conciliar, tem que conciliar o criacionismo com o evolucionismo, porque se você tem problema no evolucionismo, tem detalhes que não são bem explicados, mas é tão eficaz explicar tanta coisa de maneira tão racional e tão clara, as coisas se encaixam tão bem se você interpreta a natureza como tendo a evolução como uma parte inerente à natureza, que se você tira aqui um monte de coisa fica inexplicável, passa assim... O que, maior QI do Brasil, que fica inexplicável sem a evolução? O que você se beneficia dos projetos focados no evolucionismo? O que a ciência evolucionista produz que está tornando... Nada! Elucidando aspectos do mundo? Eu te desafio a me dizer o quê? Acho que o melhor que você vai conseguir dizer é resistência a antibiótico em bactéria. E ponto. Né? O pessoal ateu do YouTube tem me chamado de Dr. Galos, ridicularizando o tema do meu doutorado, mas é isso aí que o evolucionista faz. Ele estuda coisas que não têm aplicabilidade para ninguém. Você não precisa fazer genética com premissa evolutiva. Você não precisa estudar fisiologia com premissas evolutivas. Você não precisa desenvolver medicamentos com premissas evolutivas. Você pode fazer biologia perfeitamente bem sem evolução. Inclusive, você vai entender melhor a biologia sem evolução. Por exemplo, o DNA lixo, que eu menciono com frequência, porque é um exemplo muito importante, foi essa conclusão de que 90 e tantos % do DNA humano é lixo, foi por causa do preconceito evolucionista. A expectativa... Você acha que tem cabimento você falar que mais de 90% do seu DNA é lixo, irmão? É informação assim, ó, que você pode jogar fora? Tá boa mesmo, cara. Rapaz, olha... Xandão, tenho 22, fiquei com 3 mulheres a vida toda. E sem nenhuma relação trilhando o caminho dos campeões. Acredito que está cada vez mais difícil achar alguém. Porém segurando todos os dias. Difícil não é achar alguém, difícil é você permanecer no caminho correto, que vai te possibilitar encontrar alguém. Agora isso daí que é difícil. Concorrente, Urubu do Kicks. Os caras não conseguem ter um relacionamento estável, bom, não conseguem achar uma mulher boa porque eles não se mantêm no caminho. Eles ficam fazendo o que nem estava fazendo. Se envolve com uma, com outra, com outra, com outra. Isso daí vai manchando sua espiritualidade. Você vai ficando com a mente cada vez mais distorcida, vai agindo cada vez mais por impulso carnal, querendo satisfazer sexo. Chega uma hora que o que acontece? Você perde a capacidade de amar o próximo como você ama a si mesmo. É por isso que o sexo desregrado, ele destrói o mandamento que é bíblico, que é amar o próximo como a si mesmo. Se você não tem capacidade de amar o próximo, de entender o que é o outro ser humano, entender o que você é como ser humano, você não vai conseguir respeitar as regras, irmão. De encontrar acúmulo de erros ao longo do processo. E hoje nós sabemos que o DNA não codificante, ele é importantíssimo, funcional e controla a expressão gênica. Eu tive um papo agora, 2, 3 dias atrás, com o Lucas, que a própria ecologia ela é interpretada de forma errônea por causa do evolucionismo. O Dawkins e o Darwin enxergam o mundo como uma guerra contínua. Para que haja evolução, tem que haver competição intraespecífica e um tem que matar o outro. Ou melhor, um tem que levar o outro à extinção. E nós não observamos essa realidade da forma com que Darwin descreve. Então, o que é que nós estamos perdendo com o abandono do evolucionismo? Eu tenho certeza que... Nada! O evolucionismo, para explicar a dinâmica entre homem e mulher, ele tem que reduzir ambos? Ele não saberia me dizer. Ele provavelmente aprendeu, escutou que nada, né? O lema do Dobzhansky, né? Nada faz sentido, né, na biologia senão à luz da evolução, que é uma petição de princípio, né? Um dos casos justamente é a questão, quase todo tipo de questões sexuais, questões monetárias. O evolução mandando um vinho ali. Questões sociais diversas, quase tudo praticamente. Não sei se quase tudo, mas muita coisa se explica, né, com o evolucionismo. Não se explica. O comportamento humano é completamente inexplicável sob uma ótica evolucionista. Como você explica, evolucionariamente falando, um padre? O padre não tem sucesso reprodutivo nenhum. Nem a teoria lá do Kin Selection, a seleção de parentesco, funciona com o padre. Porque ele dedica a sua vida a pessoas que não são aparentadas a ele. Como você explica o comportamento altruísta
de praticamente toda pessoa. Por que tem pessoas que se jogam no trilho de trem para salvar um carrinho de bebê que caiu lá com um bebezinho dentro, arriscando a sua própria vida? Quando aquele bebezinho é filho de uma mulher aleatória da estação. Toma aí, ó. Você não explica isso com evolução, jamais. Sabe como é que o biólogo vai tentar se livrar desse problema? Ele vai dizer que o cara, olha pra você ver a maldade, ele vai dizer que o cara, ele já tem instintivamente, por causa da seleção de parentesco, uma tendência a querer ajudar, vamos nesse exemplo meu, o bebê. O bebê, ele emana esse ar de inocência, o cara já está ali com um módulo neuronal que faz ele querer proteger uma criança, e aí ele vai se jogar lá por causa desse instinto já ali, que vai até enganá-lo, porque não é nem adaptativo isso, né? No caso do exemplo que eu dei. Então vejam, como há uma desumanização do homem. Então um ato de virtude, de coragem, passa a ser um side effect, um efeito, como é que fala side effect? Né? Um efeito colateral de algo que evoluiu para outra função. Você tá entendendo? Inclusive tem um filósofo australiano, ateu, que eu li um livro dele, acho que é... Eu tenho que achar ele aqui. Mas e ele ridiculariza exatamente isso. O cara é ateu, inclusive começou a flertar com converter no final da vida. Infelizmente aconteceram muitas coisas com ele acabou se matando, mas ele estava interessado ali no catolicismo, tinha um conventinho em frente à casa dele lá, e ele ficava vendo as feirinhas, etc, e começou a refletir sobre o darwinismo, Darwinian Fairy Tales. O nome dele é David alguma coisa, eu acho. E ele ridiculariza essa ideia, né, de que o darwinismo, a evolução consegue explicar o comportamento humano. Porque não consegue. O homem tem vontade. Ele vai contra essas paixões aí que às vezes querem arrastá-lo, inclusive, para o lado do animalesco, por causa do pecado original. E ele age contrário a isso. Então o evolucionismo não explica, meu QI do Brasil, o maior QI do Brasil. Não só psicológico, mas também psicológico, né? E as pessoas que combatem o evolucionismo, da maneira como eles criticam, eles criticam um detalhezinho do evolucionismo. Teve recentemente um PhD de Oxford criticando o evolucionismo, ele parece que é inclusive biólogo. Que pra mim é meio que, assim... Eu sei quem é. Eu já conversei com ele, fiz uma live com ele, pessoa... o Rômulo. Exatamente, ele parece uma pessoa inteligente, uma pessoa muito culta. Obrigado. Tem argumentos interessantes, mas assim, ele critica pontos que são criticáveis, só que você não descarta a teoria evolutiva inteira, porque tem aqueles pontos pendentes. Ele é um cara... Veja, primeiro que eu não descarto a teoria inteira, né? Eu sempre frisei que se você for definir a evolução como sendo a variação na frequência alérica ao longo do tempo, então, isso ocorre. Presta atenção aí, porra! Se você acha que bico de tentilhão varia ao longo do tempo, ótimo. Acontece que até para o bico de tentilhão, quando você vai olhar, eu falei isso na última live, a seleção cumulativa é 0. Né? Quando você olha um ano, parece que um certo bico é favorecido, no outro ano o outro bico é favorecido, então a coisa ela fica variando ao redor da média, ok? Inclusive isso é um paradoxo, que a gente chama de paradoxo da estase. A coisa não parece evoluir. Então eu não descarto tudo, eu trabalho com isso. Por exemplo, genética de população, você pegar ali, por exemplo, para breeding, né, quando você quer reproduzir planta, etc., para lavoura, etc., você pode trabalhar com esse tipo de noção, que é uma seleção artificial, né, mas ela pode ocorrer também na natureza. Agora, ele diz que as críticas são de detalhes da teoria. Não são detalhes da teoria. As críticas que eu... Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmão. Isso daí eu discordo também, porque o que o Rômulo discorda na teoria da evolução são pontos, se você for ver, não são coisas pontuais, são coisas fundamentais, que meio que comprometem toda a desenvoltura da teoria. Não são coisas assim de detalhes, um detalhe ou outro. São coisas fundamentais, porra. Você começa a pensar sobre aquilo, você vê que o negócio compromete a estrutura do pensamento. O que eu faço? Vou dar alguns exemplos. O registro fóssil. O registro fóssil é um tiro na cara do darwinismo gradualista. Você tem grupos inteiros aparecendo abruptamente sem ancestral. E a fauna anterior nada tem a ver com a fauna seguinte. Não é só o cambriano. Você tem, como eu falo, as angiospermas, que aparecem... você não tem nada como as angiospermas, você tem árvores, obviamente, antes, mas nada com flores. Você tem os pterodáctilos que aparecem de repente. As ordens de mamífero aparecem de repente. As ordens modernas de ave aparecem de repente. Tá? Inclusive, esse não sou eu que falo. Você pode olhar lá, explosão, eles vão dar nomes diferentes. Eles vão falar que o negócio apareceu. Eles vão falar que houve uma explosão de radiação adaptativa explosiva. A evolução ocorreu de maneira rápida. Só que isso é circularidade.
Você vê as coisas aparecendo, como elas tiveram que evoluir, porque você já definiu que elas evoluíram, você vai ter que dizer que a coisa aí foi rápida. Então, o registro fóssil demonstrar grupos inteiros aparecendo abruptamente. Nossa, eu falando português hoje em dia, tá? Eu tenho que fazer curso de português. Tá trocando inglês e português toda hora, é horrível. Mas, enfim, isso não é um pequeno, não é um detalhe. O fato de que o motor da evolução criativa é a mutação, e nós não temos evidências que mutação consegue criar nada, não é um detalhe. Você precisa da mutação gerar novas estruturas, novos genes, novos órgãos. E se essa mutação não consegue nem gerar um novo gene, a sua teoria está com um problema sério. Existem cada vez mais pessoas, pesquisadores, que estão contrários ao neodarwinismo e tentando desenvolver algum tipo de nova teoria evolutiva para explicar os dados que não são explicados pela teoria vigente. Então não é coisa pequena. Entendeu? Então eu não sei de onde que o Windberg tira as informações que ele tira sobre o evolucionismo. Eu não sei se ele leu criteriosamente a literatura. Imagino que não. Cara totalmente contra. Pois é. Ele é ferrenhamente assim um crítico do evolucionismo. Mas o que ele chama de evolucionismo, ele não, eu chamo de, vamos supor que tem dois, né? Enfim. Darwinismo e um evolucionismo mais generalizado. Digamos que é o seguinte, uma coisa é você falar que, por exemplo, eu tô conversando com você agora, que eu não tô estimulando a minha inteligência, a gente tá se conhecendo. Dentro de uma espécie, ele admite. Agora, mudar de uma espécie para outra... Exatamente, ele não admite... Que é um argumento interessante esse. Ele não admite o famoso, a transmutação, que é você pegar a matéria inanimada e transformar em matéria viva. E depois de matéria viva, isso se transformar por si só em várias outras espécies. E aí o peixe vira lagarto, que depois vira mamífero, e aí depois tem a ave, etc. Ele não acredita nisso. Então, pois é. O rato vira morcego e o urso vira baleia. Vai tomando. É uma crítica interessante, bem plausível, só que qual é a alternativa que você tem? A alternativa é o criacionismo Deus mesmo. Criou do barro e tal. Não é mais fácil que Deus tenha criado um sistema evolutivo que é mais aceitável do que... O que o Hindenburg está defendendo aqui é o que boa parte dos evolucionistas que acreditam em Deus defendiam. Inclusive o Marcus Eberlin. A evolução guiada por Deus. Só que isso vai totalmente contra o que está na Bíblia e vai contra a própria teoria da evolução. Uma coisa não casa com a outra. Quando você fala de evolução, automaticamente, por excelência, você está ignorando a Bíblia. Você já está partindo do pressuposto que a Bíblia está errada. Não dá para juntar as duas coisas. Isso daí é o que boa parte dos caras, dos estudiosos, já chegaram nessa conclusão. Depois mudaram. O Marcus Eberlin foi um desses. Então, isso aqui pra mim, que o Hindenburg tá falando, ele pensar dessa forma, é uma tendência natural que esses caras têm. Eu acredito que ele ainda vai dar o próximo passo. Que vai chegar uma hora que ele vai perceber, né? Que uma coisa não casa com a outra, que não dá pra você juntar a Bíblia e Evolution, certo? Acho que é uma questão de tempo só. Do que ele ter criado do barro e tudo já. Ele não acredita necessariamente que criou do barro. Aceitável de acordo com quem? Veja, que aí é o homem tentando impor o que ele acha mais aceitável em Deus. E veja, eu não estou partindo de nada bíblico. Eu geralmente não cito Bíblia, eu não cito Gênesis, na vasta maioria dos casos. Então, assim, veja, a partir dos próprios dados biológicos, você não consegue dar suporte à teoria vigente da evolução. Se você quiser bolar uma outra teoria do ponto de vista científico para explicar isso daí, fica à vontade. Ele quer que eu desenvolva o que eu vou colocar no lugar, basicamente, né? Então, para ele, Deus criar algo do barro parece pouco palatável. Mas isso é você, mais uma vez, impondo o que você acha palatável em Deus. O que você acha ou deixa de achar é irrelevante. O que importa é o que Deus fez ou deixou de fazer. E esse argumento evolucionista teísta, por exemplo, de que é melhor que Deus faça pelo processo evolutivo, isso é uma loucura. O que demonstra um poder? Porque Deus tem um poder infinito. Ele é onipotente. O que demonstra mais poder? Criar algo a partir de nada, ou tornar uma matéria que seja do barro em um homem, ou se utilizar de causas segundas pela providência para fazer o organismo. Assumindo que isso fosse possível. Tá? É óbvio que você criar algo de nada, ou da matéria inanimada, demonstra muito mais poder. Eu sei que as pessoas acham muito difícil essa ideia, né, de uma
pessoal ateu vai falar que é mágica, né? De uma coisa aparecer assim, pum. Se esse pensamento te parece, não sei, estranho, você pode imaginar como um modelador pega sei lá, um barro e faz algum material daquilo. Se te faz a sua imaginação ficar mais, sei lá. Conta a sua trajetória na Terra plana. Cara, é muito simples isso daí. Vou resumir pra você. Eu tenho 190 de QI. Assisti um vídeo de teste de curvatura, achei esquisito. Assisti 2, achei mais esquisito. No terceiro eu entendi que tem alguma coisa de errado. Pra pessoa que é inteligente, se ela vê 3 vídeos de teste de curvatura, ela fazer ali, botar o tico-teco ali, é coisa rápida. Ela já percebe que tem alguma coisa errada. Certo? Só não enxerga quem não quer. Tranquila. Imagina então aquele animalzinho sendo montado a partir da matéria pré-existente. Ele acredita que Adão e Eva existiram. 6.000 anos atrás. Isso, tipo, existiu um primeiro casal primordial. Ele fala assim. da Eva mitocondrial também. Tá, eu nunca defendi que a humanidade surgiu há 6.000 anos atrás. Inclusive eu escrevi um artigo dizendo que os ditos hominídeos, a vasta maioria deles são humanos. Então, inclusive se o Australopithecus é bípede e fazia ferramenta, então ele era humano. Então o Australopithecus viveu há, sei lá, 4 milhões de anos atrás. Então a raça humana, a espécie humana tem aí 4 milhões de anos, não tem problema nenhum com isso. E eu nunca citei, a única vez que eu falei de Eva mitocondrial foi no podcast do Marcelo, porque ele me perguntou, e eu falei que não é um bom argumento para tentar se provar a existência de Adão e Eva. Eu falei que é compatível com a ideia de Adão e Eva, mas que não pode ser usado como uma demonstração da existência de Adão e Eva, como alguns protestantes fazem, tá? Mas é isso. Ele comenta... Isso. Então, pois é. Os argumentos dele são interessantes, mas se você critica o evolucionismo, todas as vezes que ele faz a evolução são válidas realmente. São aplicáveis ao evolucionismo. Só que qual a alternativa que você tem para o evolucionismo? Tem a lenda do Japão de Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami eles enfiaram uma lança na Terra, que formou o Japão e depois o planeta e tal. Porra, mas aí virou Varsa. Não. Aí também essas teorias já são... Aí virou a Varsa também, né? Assim... O cara pegou o bastão, cravou na terra e falou: pai, toma aí, ó, criou essa porra, caralho. Quando você pega fora do cristianismo, um ponto de vista externo ao cristianismo, assim, eu fui educado no ambiente cristão católico, né? Você recebe aquela informação, aquilo pra você é uma verdade. Para os japoneses. Pera lá, primeiro que, veja, eu era ateu. E não foi porque a doutrinação religiosa católica me fez enxergar a solução para o problema do evolucionismo. Eu tentei ser evolucionista teísta por um longo tempo. Eu desenvolvi minhas hipóteses. Eu tentei desenvolver um sistema metafísico para explicar o evolucionismo, um evolucionismo teísta, por assim dizer. Tá? Eu li trocentos artigos de filosofia de tomistas que defendem o evolucionismo. Tá? Eu comecei a ter maior suspeita foi quando eu olhei para os dados biológicos. Você não precisa mencionar catolicismo. Melão, pelo que eu vejo, tá imbuído no sistema. Mas isso daí não é novidade nenhuma, porra. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, não é só ele. O 38ão, é inegável que o 38ão é inteligente? É claro que o cara é inteligente. Mas quando o assunto é forma da Terra, você vê que o cara é cru. O Hindenburg é um cara inteligente? Porra! É óbvio que é. Só que o acervo de informações que o cara recebeu foi do sistema. E você não pode culpar o cara por isso. Não tem nada a ver. É por isso que eu falei que é sem sentido esses caras ficarem brigando por questão de ego, só porque eles receberam informações diferentes. E um fica, às vezes, atacando a inteligência do outro por conta disso. Não. Os caras pensam que pelo fato do Hindenburg ter 200 de QI, que ele vai ter o acervo verdadeiro, completo de informações sobre tudo. Isso não existe, porra! Catolicismo em momento nenhum para ter um pé atrás com o evolucionismo. E não são pequenos detalhes, como eu disse. É todo o alicerce da teoria. Agora, tendo concluído que o evolucionismo não funciona para explicar a origem dos organismos, não de variações dentro das espécies, mas de grupos completamente distintos, você tem que avaliar todas as alternativas possíveis. E se você é católico, você não precisa ir muito longe. O registro fóssil, veja, é o que eu falei lá no podcast Marcelo, ou no Três Irmãos. Se você tem o registro, se você aceita que o registro... Rapaziada, tamo junto, Deus abençoe. Entrei no site da Alphacô lá pra pegar umas camisetas baratas, usa o cupom SuperXandão pra dar uma moral. Lá na Grove, cupom Biblical, beleza? Galênica Super Xandão, Vital Super Xandão, Laganecha Super Xandão e vai tomando.
Amanhã a gente continua reagindo às farsas aí, estompando todo mundo igual hoje, beleza? Um abraço, rapaziada. Tamo junto, Deus abençoe. Eu vou dar um gank no Rômulo porque, porra, o cara faz a live braba, entendeu? Falando da palavra da Bíblia, isso é bom pra caramba. Um abraço, tamo junto, tudo nosso. Vai tomando, mais um dia concluído, graças a Deus.